Como diferenciar um relacionamento tóxico, que tem muitos altos e baixos, então é um ciclo, dos altos e baixos naturais da vida. Gente. Vou fazer aqui até com. Peguei o microfoninho e vou colocar ele aqui pertinho para poder falar baixinho aqui, porque é uma conversa entre nós. Os altos e baixos naturais da vida e os altos e baixos do ciclo de relacionamento tóxico, eles têm dois grandes diferenciais que eu vou falar aqui com vocês nesse vídeo. E a partir desses dois diferenciais, eu acho que vai ficar impossível você não conseguir perceber se você está num relacionamento tóxico ou não. Lembrando que aqui eu não estou falando sobre relacionamento amoroso, embora possa servir. Então eu estou falando de um jeito mais geral. Esse relacionamento tóxico pode ser tem que ser com alguém que você convive. Então, assim, pode ser uma amizade muito próxima, pode ser uma pessoa da sua convivência profissional, tipo um colega de trabalho ou um chefe. Pode ser algum familiar, de repente você mora junto com algum familiar ou tem muito contato digital com algum familiar, enfim. E o que eu vou falar aqui é algo assim que eu sou uma pessoa que eu preciso racionalmente entender as coisas, né? E eu preciso elaborar as coisas de uma forma que a minha mente fique em paz com aquilo. Eu sou assim, gente. Tem gente que não precisa, mas eu preciso. E aí eu racionalizei isso, eu consegui elaborar de uma forma que ficou muito claro para mim, por isso que eu queria dividir com vocês. Calma que eu não tô enrolando, eu vou falar. Primeiro grande ponto. Brenda, a vida é a oscilação. A gente tem os altos, a gente tem os baixos. A gente tem momentos felizes, a gente tem momentos tristes. Se na minha relação com pessoa Y eu tô tendo momentos felizes e momentos tristes, isso não é só a oscilação natural da vida? Aí é que tá meu grande amor. Aí é que tá meu benzinho. Aí é que tá meu chuchu. O ponto é, nos altos e baixos naturais da vida, os motivos pelos quais você está feliz e os motivos pelos quais você está triste, eles circundam é, ao redor de diferentes temas, pessoas e situações. O que eu quero dizer com isso? Nos altos e baixos naturais da vida, essa parte inevitável, você vai sim ter momentos muito felizes, você vai sim ter momentos muito tristes. Mas, se você for analisar ao longo de um ano, você teve momentos felizes e tristes 10, 15 vezes, cada pessoa varia de um jeito, mas os motivos pelos quais você estava triste ou feliz, eles variavam. Você vai perceber que uma vez você estava feliz porque você conseguiu cumprir uma tarefa que você não conseguia fazer há muito tempo. Outra vez você vai estar feliz porque você conseguiu passar numa prova que você não achou que não fosse conseguir. Outra vez você vai estar feliz porque você conseguiu fazer as pazes internamente com a sua mãe interna. Outra vez você vai perceber que você está simplesmente feliz e você nem sabe o motivo. Da mesma forma com as tristezas. Dos naturais da vida ainda eu tô, tá, gente? Nas tristezas, você vai perceber que tem um momento que você tá triste porque você tá com a baixa autoestima, porque você não passou numa prova que você queria muito ter passado. Em outro momento, você vai estar triste porque você está se sentindo meio sozinho, ou porque a pessoinha lá que você gosta não tá tendo uma sintonia o suficiente para vocês seguirem mais próximos. Outro momento você vai estar triste porque você percebeu uma situação cabeluda dentro da sua situação familiar. Outro momento você vai estar triste porque, sei lá, aconteceu um imprevisto e você não vai mais poder viajar igual você queria. Vocês entendem? Os assuntos, não só os assuntos, como as circunstâncias e os ambientes e as relações mudam. As motivações pelas quais você está feliz ou triste têm a ver com os vários ambientes da sua vida. Já num relacionamento tóxico, minha gente, a coisa é diferente. Os altos e baixos eles continuam acontecendo. Porém, os motivos são sempre pela mesma relação. Então pode até ser que os temas, os assuntos sejam diferentes, mas é sempre com a mesma pessoa. Então você vai perceber que quando você está num relacionamento tóxico, 90% dos seus altos e dos seus baixos são devido, são originados dentro da relação. Às vezes acontece até dos temas e assuntos serem os mesmos, mas não é isso que diz se um relacionamento é tóxico ou não, na minha opinião. Na minha opinião,
O que diz se o relacionamento é tóxico ou não é que toda vez que você tá feliz é porque a relação está bem. E toda vez que você tá triste é porque a relação tá mal. É porque você discutiu com a pessoa, é porque a pessoa tá fazendo tratamento de silêncio com você, ou é porque você tá chateado, porque você se frustrou com a pessoa, mas é sempre a mesma coisa. 90%. E aí só vai sobrar 10% para as outras coisas. E geralmente essas outras coisas que podem te deixar feliz ou triste, você nem consegue ficar tão feliz ou tão triste porque você já gastou muita energia dentro daquele relacionamento tóxico. E, gente, vejam só, eu tô falando sobre relacionamento tóxico e eu falei no começo desse vídeo que não significa que eu esteja falando sobre relacionamento amoroso. Por quê? Porque a relação tóxica ela pode acontecer em vários níveis, né? Como eu falei, pode acontecer de com familiar próximo, sei lá, mãe, filha, pai, filha, pode acontecer entre irmãos, pode acontecer entre chefe e funcionário, colega de trabalho, amigos, pode acontecer em vários tipos, né, em várias pessoas. E além disso, esse tipo de relação, quando eu falo relação tóxica, a gente também tem que saber que toda relação abusiva é tóxica, mas nem toda relação tóxica é abusiva. Então, o que é uma relação abusiva, né? Quando um abusa do poder sobre o outro. Então, tem um dominante ali que é o que sempre resolve se os dois estão bem ou não. E é sempre a escolha daquela pessoa se vai ficar bem ou não. Já um relacionamento tóxico é quando as duas pessoas são, sei lá, incompatíveis e aí, tipo, uma engatilha a outra e etc. Todo abusivo é tóxico, mas nem todo tóxico é abusivo. Enfim, é só uma distinção aí que eu queria fazer. Mas como eu tô falando aqui do tóxico, então cabe para os dois, né? Tanto para o relacionamento tóxico como para o relacionamento tóxico e abusivo. Mas você vai perceber que sempre que você tá triste, é triste pela mesma pessoa. Então agora, a sua felicidade ou tristeza, 90% dela, desse movimento pendular, ele acontece e você vai justificar, e é sempre pela mesma relação. Isso vai te ajudar, eu acho, a perceber se você tá num relacionamento tóxico ou não. E o outro grande ponto, assim, é que, além, então esse outro ponto, ele tem que se somar com esse primeiro, né? Além disso, é muito intenso. Então, assim, eu vejo que entre os altos e baixos naturais da vida, eles acontecem de uma forma talvez um pouco menos intensa. Não que não vá haver momento em que você vai sentir uma tristeza muito intensa ou uma felicidade muito intensa. Mas essa intensidade, ela não vai acontecer tipo a cada 15 dias, a cada semana ou uma vez por mês. Ela vai acontecer esporadicamente. Não vai ter uma constância. Então eu percebo assim que em relacionamento tóxico, o baixo ele te joga muito lá para baixo. Você se sente absurdamente sem chão, sabe? Você se sente mal. Você sente uma coisa assim, quase que como o próprio nome diz, tóxico. Então é como se você tivesse ingerido uma substância tóxica e você sente quase que uma ressaca, sabe? Mesmo sem ter consumido nada de fato físico. Mas aquela relação ela te deixa tipo com dor de cabeça, ela te deixa com dor nas costas, ela te deixa se sentindo mal mesmo. E, e diferente, né, da relação dos altos e baixos naturais da vida, que pode acontecer esporadicamente, sim, de você ter esses sintomas de uma forma mais intensa quando acontece algo específico na sua vida e tal, mas não é tão intenso. Voltando à relação tóxica, quando a relação é tóxica, gente, por que que o bom também é muito bom? É muito simples, é uma questão de referencial. Então, como você atinge níveis muito profundamente tóxicos, muito profundamente ruins, muito intensamente ruins, frequentemente, quando você sai desse nível muito intensamente ruim, o que é só bom, normal para qualquer relação, isso vira, nossa, a melhor coisa do mundo. Porque é tipo isso, é tudo uma questão de referencial. Tipo, se você tá. Pode estar o frio que for. Se você se agasalha muito e entra numa sala com aquecedor e você fica lá suando, quando você sair daquela sala vai ser um alívio, mesmo que lá fora esteja, na verdade, frio. Ou então, sei lá, tá calor, mas você entra dentro de uma sauna e sente mais e mais e mais e mais e mais calor, quando você sai daquela sauna, o que antes era calor vai parecer fresco.
Então, é como se fosse isso. Quando você está no relacionamento tóxico, parece que o bom é intensamente bom, porque também porque, não só porque às vezes existe mesmo algum tipo de bomba, assim, daquele ciclo mesmo, mas de bomba, assim, tipo explosão de querer coisas boas, porque é aquele ciclo, né, de culpa e tal, e volta, enfim, mas porque é isso, você visita lugares tão horríveis que aí o calor parece fresco, vocês entendem? É uma questão de referência, é uma questão de régua. E aí, por isso, então, que você vai começar a perceber que os altos e baixos naturais da vida, esse movimento pendular mesmo que acontece, gente, ele acontece de uma maneira que você se sente, tipo, é mais ondulatória a coisa, sabe? É mais ondular o alto e o alto e o baixo, às vezes vem uma onda mais alta, uma onda mais baixa e tal. Já no relacionamento tóxico, ele é meio assim, sabe? É mais pico, é mais intenso, é mais frequente e principalmente, 90% das vezes, pelo mesmo, pelo mesmo motivo. E eu não tô falando o mesmo assunto, porque o assunto pode mudar, mas é sempre pela mesma relação. Então, a partir de um relacionamento tóxico, você tá bem quando a relação tá boa e você tá mal quando a relação tá mal. E isso acontece de uma forma intensa, te prejudica, e quando você tá mal, você se sente de fato intoxicado. Geralmente vem dor de cabeça, vem dor no corpo e outras coisitas más. O que é diferente, né, daquela coisa mais natural, que mesmo quando você pode estar num relacionamento, e o relacionamento tem sim altos e baixos, mas esses altos e baixos, eles acontecem de uma forma mais natural, eles não te consomem de uma forma tão intensa, eles passam mais rápido e tem espaço para outros altos e baixos de outros departamentos da sua vida. A coisa acontece de uma forma mais leve, mais pacífica, né? Mudando de assunto, gente, não sei se vai dar tempo porque eu não tenho muita bateria e eu ainda não carreguei, eu tenho umas coisinhas para fazer, não vou conseguir continuar aqui gravando, né? Carregar e continuar gravando, mas eu vou tentar falar. Eu acho que eu tô voltando a acreditar no amor. Eu estava muito desacreditada, sabe, sobre amor. Eu vou falar desse assunto agora, né? É um assunto diferente. Eu estava falando de relacionamento tóxico porque é uma coisa que eu refleti bastante nos últimos tempos. Vocês que andam acompanhando os vídeos aqui sabem que eu sou uma pessoa que gosta de investigar muito e elaborar tudo racionalmente. E nessas elaborações eu estava numa fase assim de, eu não sei, viu, essa coisa de amor e tal. Mas eu assisti uma palestra da Lúcia Helena Galvão, não sei se vocês conhecem, que se chama Alma Gêmea. E ela explica a diferença entre amor físico, amor psíquico e amor de alma. E aí ela fala sobre o fato de que o amor físico, ele é. As pessoas às vezes sentem amor físico e falam, você é o amor da minha vida, você é o meu amor de alma e tal. E na verdade é só uma atração física e tal, e esses terminam muito rápidos. É, Pode ser que algumas pessoas sustentem um amor físico, talvez pela vida inteira, mas essa sustentação vem por fatores para além do amor em si. Às vezes vem por causa dos filhos, às vezes vem simplesmente porque as pessoas são vaidosas e querem sustentar aparências, né? Para como é que eu vou manter o meu Instagram com as fotos da família Margarina. Instagram esse que inclusive vai completar 10 meses que eu estou sem redes sociais, apenas usando WhatsApp e YouTube, mas eu falo sobre isso em outro vídeo. Enfim, esse amor físico ele pode ser sustentado por fatores externos, mas ele em si acaba porque o físico, Cronos, Deus consome, Deus Cronos consome, o tempo consome. E por esse motivo, então, existe também o amor psíquico. As pessoas elas encontram alguém que gosta das mesmas coisas. Uma pessoa que, imagina só, você encontra uma pessoa que você fala, nossa, essa pessoa gosta das mesmas músicas que eu, ela gosta do mesmo tipo de evento que eu, essa pessoa, ela gosta do mesmo estilo de casa que eu, essa pessoa, ela é muito minha alma gêmea. Porém, não, ainda não é o amor de alma. O amor psíquico ele é o mais confundido com o amor de alma, porque as pessoas acham essas similaridades e aí elas acham que é um amor de alma. Mas na verdade, os gostos também mudam. Então, com o passar do tempo, às vezes as pessoas passam a gostar de coisas diferentes e aí você percebe, poxa, essa pessoa não tem nada a ver comigo. Então, da mesma forma que o amor físico, esse amor psíquico, ele também pode
se manter aí ao longo do tempo, porém sustentado por coisas maiores, tipo casamento, filho, Instagram, as fotos, aparência, família, etc. Mas ele por si só também passa o próprio amor em si. Até que então existe o amor de alma. E foi isso que me encantou, porque eu acho que eu só tenho referências de amor físico e amor psíquico confundido com amor de alma, né? É, e aí, quando você entra nessa visão que ela passa sobre o amor de alma, é uma coisa muito encantadora. Eu não sei nem se é idealizada demais. Mas, assim, eu acredito que, pelo menos por essência, é possível. Porque veja só, no amor de alma não é sobre você sentir atração física ou você gostar das mesmas coisas que a pessoa gosta, mas é sobre você se encantar pelas mesmas coisas que a pessoa encanta. Então é como se você e essa pessoa contemplassem as mesmas coisas. O que você acha belo, essa pessoa também acha belo. O que você não acha belo, essa pessoa também não acha belo. Mas vejam que não é uma questão de gosto, é uma questão de sensibilidade. O que te sensibiliza, sensibiliza essa pessoa. Os seus valores estão alinhados com os valores dessa pessoa. Então, não existe uma tensão nesse sentido. Os gostos podem mudar, porque tudo é passageiro. Uma pessoa vai estar gostando de uma coisa, outra pessoa vai estar gostando de outra. Mas vocês se encantam pelas mesmas coisas, vocês olham pela mesma direção. E aí o que mais me encantou quando ela falou isso foi sobre o fato. Deixa eu só colocar um ok aqui que ele avisou que eu tô com 10% de bateria. Foi sobre o fato de que, gente, o amor, esse amor de alma, ela estava explicando assim que é uma sintonia tão grande e que pode ser que ele até exista entre amigos também, né? Quando de repente não há uma questão física ali, pode acontecer esse amor de alma, né, entre amigos. Mas ela estava dizendo assim, que quando é uma relação mais íntima e mais próxima, que nesse amor de alma, você suprir a necessidade do outro não é um, um não é pesado para você, é leve, é natural. Você suprir a necessidade do outro é natural, não é um sacrifício, não é cansativo, não é estressante. Você supre a necessidade dessa pessoa simplesmente sendo quem você é. É natural para você, é bom. E da mesma forma, essa pessoa supre as suas necessidades emocionais e etc de uma forma leve também. Não é um esforço. Essa pessoa não sente que está cedendo algo dentro dela. Ela não fica pé da vida por, sei lá, te ajudar com alguma questão sua, traumática e etc e tal. Então é uma relação tão próspera que vocês se beneficiam um do outro de uma forma que isso prospera tanto e transborda tanto que vocês passam a beneficiar vários seres humanos para além de vocês dois. Então, é algo raro de acontecer, mas que pode acontecer. Isso, assim, quando eu vi isso, eu falei, nossa, que lindo, né? Eu acredito que isso seja possível, porque eu já vi casal assim, onde é leve, onde não há esforço, não é um esforço, é uma coisa tranquila. Um gosta de estar perto do outro, um gosta de cuidar do outro, um gosta de suprir a necessidade do outro. Isso não é um esforço para ninguém, porque as coisas simplesmente são sintonizadas, simplesmente existe uma sintonia ali. Eu achei isso tão belo, tão bonito, sabe? Porque a gente vê tantos e tantos casos de amores físicos e psíquicos, das pessoas em um sofrimento profundo, e uma não entende a outra, e uma tem uma necessidade, para outra essa necessidade só ativa gatilho, e é um trauma ativando outro trauma. Que a gente às vezes fica nessa régua, né? E fala assim: ah, meu, se foi isso, então eu prefiro ficar sozinha, pelo amor de Deus. Mas aí você para e fala: não, não precisa ser isso. Pode sim existir um amor mais tranquilo, mais calmo, mais em paz. E eu, particularmente, a Lucilena Galvão, quando estava falando isso, ela falou assim que tem gente que passa pela existência sem nunca encontrar o amor de alma. Mas que é possível, né? É raro, mas acontece. E aí, quando eu ouvi ela falando, eu falei: olha, amor físico e psíquico, tudo bem, pode até ser que passem pela minha vida, mas eu só quero, assim, de verdade, do fundo da minha alma, é quando eu encontrar essa pessoa, né? Essa pessoa que tem essa tranquilidade no coração e que a gente possa desfrutar dessa calma e dessa tranquilidade.
A partir disso, eu acho que eu voltei a acreditar no amor, sabe? Porque eu pensei assim, se eu tenho isso com alguns amigos que me servem como grande referência, uma referência muito positiva e muito boa, é possível sim encontrar isso dentro de um amor. Por que não, né? De um outro tipo de amor. Isso acendeu uma esperança no meu coração, ainda que eu não esteja buscando, até porque a Lúcia Helena fala assim, que quando você está buscando um amor de alma, que os amores psíquicos e físicos você até encontra buscando, mas o amor de alma você encontra quando você está buscando a sua própria alma original. Porque não existe amor de alma entre desalmados. Então você precisa estar em busca da sua própria alma para você encontrar o seu amor de alma. Eu achei isso tão bonito que eu até me reconectou com o processo que eu já estou vindo, que é de me reconectar com o Ashtanga Yoga, que é de me reconectar com uma alimentação mais natural, é, de me reconectar com as minhas práticas, né, até com esse guia aqui, que é um verdadeiro poder do agora, esse livro aqui que eu gosto muito e que é sempre bom abrir um capítulo aí, né, perceber, e dentre outros que eu tô aí em contato, de uma análise também mais crítica social, como A Vida Não é Útil, de Ayrton Krenak, que também ajuda a gente a ter o pezinho no chão. Mas enfim, sabe, me veio ainda mais a vontade de ir em busca da minha alma original, e de ir em busca de quem eu realmente sou. Não com o objetivo de encontrar o meu amor de alma, mas com o objetivo de encontrar a minha alma. Porque eu sei que se eu encontro a minha alma, eu já estou satisfeita, eu já estou em paz. E só a partir disso eu posso encontrar um amor de alma. Mas nesse lugar de paz e satisfação, você não precisa de um amor de alma. Ele surge quando você menos espera. E é por isso que a minha busca é pela não busca. A minha busca é por finalmente conseguir sentir satisfação pelo meu momento presente, sem correr atrás da cenourinha que estão sempre estendendo à minha frente, dizendo que é só mais esse passo e então eu serei feliz. Não, eu escolho ser feliz aqui e agora, com o que eu tenho. É isso, minha gente. Eu deixo aqui um grande beijo a vocês e até mais.